Questão da UESP 2020, que fala um pouquinho de alguns reinos, mas um pouquinho mais da botânica, né, do reino Plantae. Então a gente vai acabar aqui, ó, trouxe para vocês um esqueminha, né, um esqueminha que está no meu Instagram, né, o KibiuVest. Apareçam lá que o meu irmão lá também vai ter muito conteúdo para vocês, tá? E cara, aqui é assim, filho, não tem enrolação. A gente trabalha fazendo questão e, meu irmão, uma excelente revisão de conteúdo, porque isso aqui, isso se repete em tudo quanto é prova do país. Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. Cara, ele trouxe aqui esse texto bem bonito, tá? Um texto lindo, ó. No ano de 2010, brasileira SBBR. Pronto, acabou o texto. Maravilha, né? Porque não serve para muita coisa, não. Beleza? Então ele botou aqui, ó, que neste momento são reconhecidas 46.796 espécies para a flora brasileira, distribuídas da seguinte maneira. Então ele trouxe aqui, ó, algas, angiospermas, briófitas, fungos, gímeno, samambaia. Então aqui, ó, vou destacar aqui principalmente os grupos do reino Plantae, porque a maioria das afirmativas aqui tá puxando para plantinha, beleza? Então vamos botar aqui angiosperma, briófita, gímeno e samambaia. Beleza? Tranquilo? Então são os principais grupos, né? A gente simplifica aí, né, na nossa vida esses 4 grupos. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em cada uma das afirmativas, a gente vai ler, vai ver se está certo ou errado e a gente faz um breve comentário sobre cada uma delas. Beleza? Então você vai saber, né, o porquê da que está correta e também o porquê das outras, o que não está certo. Beleza? Então vamos lá. 2.941 pertence ao reino Plantae e possui durante seu ciclo de vida uma fase gametofítica duradoura. Então vamos lá. Quem é que possui fase gametofítica duradoura, galera? Lembra o seguinte, eu tenho a planta, ela tem 2 fases de vida. E se você quer saber perfeitamente, fazer mais exercício sobre essas fases de vida, ó, um resumão do Fitão sobre grupos vegetais e seus ciclos reprodutivos, beleza? Tranquilo? Não deixem de assistir, que é importantíssimo, tá? Eu encho o saco da galera, porque botânica, eu sei que a galera não curte, mas é o que diferencia você nas provas, beleza? Então lembra que a gente tem a fase esporofítica, né? O esporófito 2N, beleza? E o gametófito, beleza? O gametófito que é N, beleza? Galera, eu escrevi um pouco errado, fome, bateu aqui, ó, esporófito, calma aí, esporófito, pronto, que não, a gente erra, conserta, que espetáculo, beleza? Esporófito, beleza? E aí o que acontece, cara? Lembrem que desses 4 grupos, ó, os briófitas, pteridófitas, gímeno e anjo, o único grupo em que a fase gametofítica ela é de fato duradoura é o grupo das briófitas. Olhou para o musguinho, essa miserinha aqui, ó, olhou para essa miserinha, o que você está vendo aqui é o esporófito. Desculpa, o gametófito, beleza? O esporófito ele só surge no período de reprodução aqui, ó, com a haste, a cápsula, onde formam os esporos, porque ó, é o esporófito que sofre meiose, ó, R de reducional, originando esporos. E o esporo, ele origina gametófito. Ok? Então, meninos, meiose em planta origina esporos. Beleza? Show de bola. E aí, gametófito por mitose vai dar origem a gametas. Beleza? Que vão fecundar e formar um zigoto. E aí a gente, por mitose, origina os esporófitos, que a partir das pteridófitas é a fase predominante. Ou seja, olhou para a samambaia, né, aquela samambaia da tua avó, que você, pô, toda avó tem a samambaia, não é isso? Né? Ela está conversando, e vó conversa com samambaia, você sabe muito bem. Ela está conversando com o esporófito. Natal, Jingle Bell, montou a árvorezinha de Natal lá no Pinheirinho? Pinheirinho é o esporófito das gimnospermas, beleza?
E, cara, qualquer planta aí, pensa aí numa frutífera, né? A mangueira, né? Aquela manga gostosa do vizinho, ok? Aí você está falando de quem? Você está falando do esporófito das angiospermas, beleza? Então, o que a gente vê é o esporófito, na maioria das vezes, tá? Então, briófita só tem 1571, então tá errado aqui A1, tá? Que ele está se referindo somente às briófitas. Na segunda, ele fala o seguinte, ó, que 5.719 possui um corpo formado por hifas. Opa, pensei em hifa, pensei em fungo. Fui lá aqui, ó, no funguinho 5.719. Opa, tá bom, hein? Começou bem. Então, apresentam o amido como reserva energética. Aí ele escangalhou. Puxado, hein? Isso é um detalhe. Lembra o seguinte, ó, de fato, vamos pegar aqui o mais conhecidíssimo, né? Funguinho de chapéu, né? Que vocês conhecem tanto. Lembra que o que você está vendo aqui, o chapéuzinho, é o corpo de frutificação, tá? E aí o que acontece? O que a gente tem aqui, de fato, são esses filamentos que a gente chama de hifas e que o conjunto deles a gente chama de micélio, beleza? Alguns grupos possuem corpo de frutificação, como os ascomicetos e os basidiomicetos, que são esses caras que a gente está vendo aqui, bonitão, beleza? Então, o que acontece, meninos? Nos fungos, ó, de fato, ó, hifa, filamentos, conjunto, micélio. Lembra que a gente não trabalha com a ideia de formação de tecidos nos fungos, isso é importante, tá? Mas, lembra que suas células têm parede celular, isso é importante, ok? E a reserva nutritiva dos fungos é semelhante a nossa, exatamente, né? No caso, o glicogênio. Só que lembra que na gente, o glicogênio, cara, ele segura as pontas, ó, por pouco tempo. A nossa principal reserva energética é o lipídio, beleza? Mas lembra que tem um glicogênio hepático que ajuda, assim, também, né, na manutenção da glicemia dentro, né, do que se espera para você, meu irmão. Não bateu tatu preto, não cai duro. Beleza? Tranquilo? Então aqui, ó, um erro bem sutil era trocar o amido por glicogênio. E, ó, viabilizam a reciclagem da matéria. Lembra que fungos e bactérias compõem os decompositores. Tá errado realmente somente pela palavrinha amido, ok? Terceira, 33.365 apresenta uma fecundação dependente do tubo polínico, denominada de sifonogâmica, originada do gametófito masculino. Eita, puxada, hein? Bom, mas eu já vou deixar aqui para vocês o vídeo de reprodução das angiospermas, também um resumão do Vitão, um dos temas aí junto com os grupos vegetais que mais caem no Enem. Beleza, galera? Então, cara, lembrem, importante estudar para o ESV, mas o Enem é o grande aí hoje, né? O grande mecanismo para você entrar na faculdade. E aqui no QBio, você já pode ser membro do QBio e você tem uma plataforma de biologia dentro do canal, cara. É um espetáculo. Vídeos somente com um único objetivo, que vocês acertem questões. Nada mais do que isso, beleza? Só quero que vocês passem no vestibular. Então se inscrevam aí no canal, é importante que vocês deem essa força. Galera aí da Bahia, ó, vai fazer o ESB, vai fazer Enem, vai fazer tudo, beleza? Se liguem que vocês vão aprender biologia para acertar a questão. Maravilha? Então qual é o lance aqui, meninos? Lembrem que na polinização, o grão de pólen ele vai cair exatamente aonde? Ó? Ele vai cair no estigma, ok? Do pistilo carpelo. Ó, isso aqui é o pistilo, que é o aparelho reprodutor, né, feminino, ok? O grão de pólen, ele caiu aqui, ó, né, no estigma, beleza? E do estigma aqui, ó, parte o tubo polínico, beleza? Lembra que esse papo já foi questão do Enem, ó, o tubo polínico ele surge aqui, galera, ó, nas gimnospermas, trazendo aí uma característica importante para definição da vida desses caras aonde? Na Terra, beleza? Então lembra que briófita não tem tecido, depende muito de água, né? Principalmente porque o principal mecanismo de transporte de substância é por difusão.
Pteridófitas já têm tecidos de condução, porém, ainda precisam de água para a reprodução, beleza? E aí vem, né, o tubo polínico de fato, né, como característica que vai marcar a definição da conquista do ambiente terrestre, beleza? Vou deixar até aqui, questãozinha do Enem sobre evolução das plantas, vale a pena, tá? Porque teve muita gente, até canais e tudo mais, falando que a resposta era o surgimento dos tecidos, e não é, galera, isso é um papo clássico. Tubo polínico é quem define a conquista do ambiente terrestre. Então, gimnospermas e angiospermas já têm o tubo polínico. É claro e evidente que a gente acaba se apegando muito mais às angiospermas. Inclusive, você pensando em número de espécies reconhecidas de angiospermas no nosso país, a gente tem 33.335, ok? E gimnospermas somente 30. Então, isso reflete na prova também. Se fala muito mais de anjo do que de gimnospermas. Beleza? Então, o somatório desses dois aqui deu exatamente quanto? 33.365. Ok? Então, tinha que voar na matemática no somatório. Então, eles já possuem tubo polínico, ok? E o nome que se dá é sifonogâmica também, tá? Reprodução sifonogâmica. Não tá equivocado, não. Um termo bem específico, beleza? Então, originado no gametófito masculino. Sim, gametófito masculino, tubo polínico aqui bonitão. Show? Então, a resposta é número 3. Cara, que sem graça falar resposta número 3, né? Prefiro muito mais C de cuscuz. Mas enfim. E aí na 4 ele botou, 34.735 pertencem ao reino Plantae e não dependem de água para a reprodução, por conta da presença de xilema e floema. Aí você tinha que ver o que ele estava se referindo aqui ao somatório. Não precisava, né, tanta coisa assim, né, fazer a conta precisa, porque você tem aqui 33.335, beleza? Gimnosperma trintim e a samambaia aqui 1.370, tá? E aí o que acontece? Ele diz que pertence ao reino Plantae e não dependem da água para a reprodução, né? Só que samambaia depende de água para a reprodução, ok? Aí ele bota aqui ainda, por conta da presença de xilema e floema. Na verdade, cara, aqui ele quis bagunçar tudo, tá? Quis bagunçar tudo. Deixa eu botar aqui, só para relembrar. No gametófito masculino das gimnospermas existe uma estrutura chamada de anterídeo, beleza? Anterídeo que vai produzir, parece um espermatozoidezinho, mas é o anterozoide. E esse cara ele precisa nadar até o arquegônio, ok? Onde está a oosfera, tá? Então essa é a estrutura aqui, e o anterozoide ele vai nadar até a oosfera. Então a dependência de água, tanto nas briófitas quanto nas pteridófitas, está relacionado ao nadar dos anterozoides. Beleza? Tranquilo? Então dependem sim, né, de água para reprodução, no caso somente aqui as briófitas e as samambaias. Então se tiraria anjo, tiraria gimnosperma, então esse somatório aqui está bem equivocado. Show? E por último, 46.796 são portadores de parede celular celulósica. Cara, ele meio que dá uma exagerada, né? Porque parede celular com celulose, a gente fala de quem? Das plantas. Parede celular com quitina, a gente fala dos fungos, beleza? E algas, aqui, algas também está na jogada aqui, pouco falado, mas está nas algas também, tem parede celular de celulose, beleza? Então, galera, só que esse número aqui está somando praticamente todo mundo, né? 33.000 com 4.000 com 1.500, sei lá, não vou fazer essa conta toda não, tá? Então, realmente ficou a letra C de cuscuz. Vale a pena, para a gente fechar aqui, a dica final do amigo. Botem aí no post-it peptídeo glicano, que é a natureza da parede celular das bactérias. Assim você fecha já as mais famosas. Celulose, parede celular de celulose, com quem? Para quem, na verdade, quem é que tem essa porqueira? Plantas e algas. Quitina,
fungos e peptídeos glicanobactérias, beleza? Faz esse post-it, cara, que é importante para vocês. Valeu? Espero que tenham curtido e, cara, espero que tenha ajudado a revisar tanto conteúdo. Valeu, até a próxima.